noite a todos e a todas. Começando mais um Relatos de Fronteira, apresentado por mim, Luísa Dambori Arena, falando de Santana do Livramento, fronteira com Rivera, no Uruguai. O programa de hoje é para falar sobre um filme Fronteiriços, que está na sua pré-estreia. E o convidado, então, é o produtor desse filme, o idealizador, o ativista cultural e também fundador do movimento Fronteiras Culturais, Ricardo Almeida. Conterrâneo e amigo, Ricardo, bem-vindo. Tudo bom, Lisa? Que prazer estar contigo. Igualmente. Tu é quase minha vizinha, porque eu sou bem mais velho que tu, né? Então eu conheci muito a tua mãe, teus avós, tuas tias, teu pai eu conheci muito, então tenho um prazer muito estar aqui contigo. Muito mesmo. Vizinho da Conde, né? Muitas Isso. Histórias familiares envolvidas. E Ricardo, afetos. E afetos. É verdade. Então, como eu falei no início, né? Vamos começar mostrando um pedacinho do filme que está na pré-estreia. Eu já pude assistir, né? A versão final, né? Ali quando tu assististe, a gente estava ainda em fase de teste, de análise, ouvindo qual é a opinião do público, então a gente está fazendo pequenos ajustes, tá? Mas é quase a versão final, aquela ali. Não, eu achei perfeito, versão final, assisti num grupo seleto que o Ricardo me colocou para assistir essa obra muito legal sobre a nossa fronteira aqui do Brasil com o Uruguai, que em breve vai estar aí, não sei se dizer nos cinemas, mas né, nas plataformas. E vamos começar então com um trailerzinho um trailer para a gente discutir sobre o filme, tá? Para começar, então, a Júlia, por favor, quando puder colocar. Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro, una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Rosário, desculpa estar te incomodando essa hora, cara, olha só. Tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de música. É um grito da minha liberdade. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. É um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti hay mucha historia por contar.
Então, aí um gostinho para o pessoal do que vem por aí. Eu já pude assistir, né? Eu até notei que no trailer a ordem tá diferente, eu acho, do filme, né? Ele termina pelo Peregrinos. A gente não quer contar o filme, né? Então a gente inverteu, inclusive, as cenas também não estão na hora. Tá. Né? Tá, porque então... aí cria um aspecto de surpresa de quem está vendo pela primeira vez, né? Então tá, Ricardo. É uma jogadinha. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do filme, como é que foi produzir esse filme na pandemia também, né? São 5 histórias aqui, pelo que eu anotei. Sim. Ali. 6, são mas 5... Não, são 6 diretores e diretoras. 6 diretoras. 5 histórias. 5 histórias que mesclam um pouco de ficção, romance com documentário também, né? Exatamente, porque assim, a gente trabalha muito, como tu disseste, eu sou um dos fundadores do Fronteiras Culturais, e a gente reconhece as iniciativas que já existem nas fronteiras, né? E a partir daí a gente trabalha a promoção dessas iniciativas, que uns chamamos de convivência, nós gostamos de chamar de convivência cultural, outros chamam de integração, cooperação, intercâmbio, tem vários conceitos, tá? Então, a gente também trabalha com esses diferentes olhares sobre a fronteira. E um dos projetos, esse aqui, o Fronteiriços, ele convidou 6 diretores da fronteira de 5 localidades, Livramento Rivera, que é uma localidade, Bagé é outra, Pelotas é uma cidade de fronteira, embora muita gente diga que não, a cultura de Pelotas é muito próxima ao Uruguai, tem muitos uruguaios vivendo em Pelotas, Jaguarão, Rio Branco é outra localidade, e Santa Vitória e Chuí, que muita gente confunde com só o Chuí, né? Mas tem Santa Vitória, a Barra do Chuí, por exemplo, pertence a Santa Vitória. Né? Claro. E do outro lado está o Chuí uruguaio e tem o Chuí brasileiro também ali, então é outra localidade. E esses 6 diretores tiveram total liberdade para criar. Então, alguns foram para o campo da ficção, outros foram para o campo do documentário, tá? Claro. E a única questão que a gente colocava na produção, no acordo, vamos dizer assim, era de que não se caísse naqueles chavões da fronteira é droga, fronteira é tráfico de não sei o quê, fronteira é contrabando, entende? Podia até falar sobre isso, mas não ficar nisso, porque isso aí é meio que um estereótipo da fronteira, né? Que é alimentado pela mídia, né? Claro. E por algumas pessoas que não entendem ainda a fronteira da sua complexidade. Então, era isso. Sobre a pandemia... Mas, assim, primeiramente, né, acho que tu tinha comentado para mim anteriormente, foi um projeto que tu conseguiu financiamento pela Lei Aldir Blanc. Assim, ó... realizador do projeto, então, Eu tinha um sonho, porque, assim, ó, eu viajei por todas as fronteiras do Brasil com os demais países, num convênio com a Unesco, onde eu fui um assessor contratado e coisa assim. Então, eu venho trabalhando há muito tempo, já há 10 anos, 11 agora, né, vai fazer, nessa questão da convivência, da integração e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre sonhei, depois que eu fiz essa viagem pelas fronteiras, era de utilizar o audiovisual e o cinema como forma de comunicação, entendeu? Porque, ainda mais em época de internet, né? Tu tendo um filme, tendo um documentário, por exemplo, o pessoal do Livramento Rivera, que é a nossa cidade, né? Aqui é a única fronteira, não é a única fronteira, tem outras fronteiras também assim, entendeu? Então, tem, inclusive na Europa. Então o audiovisual e o cinema servem para essas trocas e para também... desconstruir certas verdades para construir outras, entendesse? Mais libertárias, mais livres, mais conscientes, mais reais, entendesse? Então o audiovisual, ele tem esse papel, do meu ponto de vista, e a nossa discussão interna, tá? Como tem muitos cineastas nas fronteiras do Oiapoque ao Chuí trabalhando essas temáticas, a nossa ideia é criar uma rede de cineastas e realizadores
para trabalhar essas temáticas que são muito, vamos dizer assim, são novas, de certa forma, para o mundo geral, porque o mundo ainda está vivendo aquele olhar de que a fronteira é um limite, que a fronteira é um problema, que a fronteira não sei o quê, entendeu? Então, nós estamos em busca desses cineastas e foi uma oportunidade que surgiu com a Lei Aldir Blanc, entendeu? Mas tem outros projetos também acontecendo com outras leis, né, com outros editais. Sabe que há alguns programas atrás eu entrevistei a Fabi Udi, né, que é uma das diretoras de um dos filmes, o Peregrinos, e a gente falou sobre o movimento deles aqui, do Cine de Fronteira, e como é difícil estar num território distante, sem verba, sem gente especializada, com experiência, e o quanto falar sobre fronteira, ainda que eu faça esse exercício aqui nesse programa, é uma coisa que precisa muito do audiovisual para as pessoas entenderem o que é. Então, a importância do cinema para falar sobre fronteira. Mas, por um lado, eu acho que já vem mudando esse movimento assim, de desestigmatizar esse ar pejorativo da fronteira, né? O próprio filme Portunhol, que lançou ano passado também, né? A Thaís Fernandes. A Thaís, exato. Então, muito legal também tu dar essa oportunidade para essas pessoas e delas também conversarem, né, sobre as suas visões de fronteira. Isso é o legal também, né? Eu digo que é uma constelação de conceitos, tá? E de preconceitos também. Tá? E tem um olhar de fora e um olhar de dentro. Tá? O olhar de fora, quase sempre, ele cai nesse campo do limite, tá? E um olhar de dentro já compreende melhor essas intersetorialidade, a complexidade da cultura que está mestiça, misturada ou não, né? Até o pessoal de dentro, às vezes, tem dificuldade de se reconhecer enquanto um território. Eles veem muito a questão da nacionalidade, não da cultura. Entende? Então, a cultura não é nacionalidade, cultura é outra coisa, né? Por exemplo, eu gosto muito do candombe, gosto muito do tango, né? Gosto muito, na minha casa se escuta isso, entende? Então, é a minha cultura, né? Então, a pessoa que tem, não, essa é a cultura do Uruguai, não, é minha também. Eu torço pela Celeste, por exemplo, adoro a Celeste. A Celeste entra em campo, eu torço mais pela Celeste do que pela seleção brasileira, tenho quase certeza disso. Né? Por quê? Porque eu devo muito ao Uruguai. O Uruguai me ensinou, eu estou com 65 anos, né? Então, o auge da ditadura, eu estava com 14 anos, 15 anos, e ali a gente bebia democracia no Uruguai, aí em Rivera, né? Tinham 7 cinemas na região aí. Tá? E a gente assistia os filmes que eram proibidos no Brasil, a gente comprava livros que não tinha livrarias no Brasil. Então, eu devo muito ao Uruguai, né? Então, como é que eu vou negar isso? Não tem como negar, faz parte da nossa vida, né? Não, e até hoje a gente bebe, né? Porque essa semana a gente viu os uruguaios aí conseguindo as 700 mil assinaturas para pedir o referendo para revogar os artigos da Lei de Urgente Consideração, com um trabalho, assim, heróico dos militantes, fazendo, assim, até delivery de assinaturas, indo no interior. Então, assim, um povo que luta, que não se conforma, e a gente vendo, assim, vários projetos passando goela abaixo para a gente aqui no Brasil, e a gente tem os irmãos aqui do lado nos dando vários exemplos, né? Então, como a gente bebe disso mesmo? Tu sabe que o Fronteiras Culturais, ele surge, de certa forma, por causa disso, tá? Eu passei... já era essa, assim, vamos lá, então, Fronteiras, como ele Depois a gente volta no filme, eu quero falar sobre o filme também. Tá. A ideia é hoje a gente falar do filme, do Fronteiras e Fronteira, óbvio, né? Tá. Discutir Fronteira. Assim, ó, tô falando em 2009, 2010, tá? Portanto, faz 11 anos que o Fronteiras existe. Eu senti exatamente isso que tu tá falando. Os uruguaios, eles têm, além das leis que eles conquistaram há muitos anos, né, do aborto, do divórcio, o Estado laico, etc. e tal, muitas conquistas, agora recentes, inclusive, outras conquistas, né, e o Brasil, como tu disse, nessa situação, né, e eu estava morando em Barcelona, morei 1 ano em Barcelona, e lá eu comecei a ter esse olhar, assim, o brasileiro quer ser muito bem recebido lá fora, mas ele não faz o dever de casa.
É verdade. Entendeste? Então, por exemplo, os bolivianos que chegam em São Paulo são super maltratados, quase escravizados, e ninguém fala disso, entendeu? Então parece que, não é brasileiro. Poxa, é um ser humano, entendeu? O uruguaio, eu sinto, não sei se tu sente isso também, por mais torcedor pela Celeste que eles sejam, eles não ignoram o ser humano em geral, entende? Então, não, esse nacionalismo do uruguaio, eu digo que ele é meio relativo. E o brasileiro não, é só Brasil, Brasil, Brasil. Entendeu? Então, eu achava que o Brasil precisava aprender um pouco com os uruguaios, na época, estou falando 11 anos atrás. Claro que muita coisa mudou de lá para cá. E o Gilberto Gil e o Juca Ferreira vinham trabalhando no Brasil uma política cultural que o Gil chamava de Duin cultural, né, os chakras da cultura, que, na verdade, são os territórios culturais, tá? E eu vinha trabalhando já essas questões aqui em Florianópolis, onde eu morava na época, né? Agora estou morando de novo. Então, eu estava em busca de alguma coisa que permitisse que os brasileiros pensassem sobre o papel do Brasil no continente, né? E de uma ida a Livramento, muito assim, para passar o final de ano, o Carlos Urbim, aquele, né, o escritor, sim, ele aqui, né? Isso, era de Livramento, ele queria ser homenageado aí, ele dizia, vou ser homenageado em Livramento. Aí nós fomos, ele é muito amigo da Marlova, minha companheira, e meu também, né, ele faleceu, e ele disse, as pandorgas cruzam a fronteira sem se aperceber. Aí eu digo, puxa, não são só as pandorgas, não são só as pandorgas. Aí nós fomos tomar um chopp lá na Sarandi, e aí começamos a conversar sobre isso. Então, ali surgiu a ideia de trabalhar a questão fronteiriça, transfronteiriça, né? As pandorgas cruzam a fronteira sem se aperceber. Então, está na hora de se aperceber. O importante que é um território de integração cultural, um território diferente, que nem sempre é visto assim, ele é visto muito estigmatizado. Né? Entendeste? Então, nós começamos a trabalhar, e de lá eu aprendi muita coisa, né? Hoje eu já estudo outras paragens, né? Hoje eu já tô mais maduro, vamos dizer, nessas reflexões, né? Mas no começo a gente começou, por exemplo, identificar que existiam os territórios de integração e os corredores de integração, né? Porque, por exemplo, há uma relação de Livramento com Buenos Aires, por exemplo, o José Hernández, né, que escreveu Martim Fierro, morou em Livramento, né? O Borges teve em Livramento, foi uma das primeiros contos que ele teve em Livramento Rivera, que ele fala. Então, essa fronteira, ela não é só ela, né? Ela é muito mais do que isso. Então, nós temos que começar a desenterrar esses espelhos, né? Temos que começar a desenterrar esses espelhos, que estão enterrados, né? Porque as pessoas têm aquela ideia estigmatizada. Até o próprio parênteses eu ia fazer das pandorgas, que é uma herança que os uruguaios têm mais costume de no Uruguai de turismo na Semana Santa. Isso. Pandorgas, né? E essa analogia. Eu adoro. Sem fronteiras mesmo. Essa eu gostei muito. E, Ricardo, a pandorga vem da Espanha, né? Vem da Espanha. Então nós temos esse corredor com a Espanha, né? Eu tentando abrir o artigo que eu li, até depois a gente indica aqui o link para o pessoal. E aí eu achei interessante que tu fala assim, quando pensa em fronteira, pensa muito naquele artigo da Constituição, ou pensa muito em lógica de segurança nacional, né? E aí tu ressalta outros artigos que são da integração e que não são valorizados. Eu achei interessante, assim, essa tua perspectiva, né? E eu não estou com eles aqui abertos, estou tentando deixar para até a Júlia tentar mostrar aqui. É que, assim, eu vou fazer uma provocação, tá? Eu sei que o pessoal do Desacato tá ligado nessas questões que eu vou falar. A questão da pátria grande, tá? O Eric Hobsbawm, tá, que é um marxista, ele diz o seguinte, que com a globalização, tá, as empresas transnacionais mandam mais do que os governos. Sim. olha só o que ele diz. Tá? Então,
Hoje, tu fabrica o motor de um carro na Argentina, a carcaça no Brasil, vice-versa, o componente X no Peru e não sei o que na Bolívia, assim por diante, entende? Porque quem estão fazendo essas transações econômicas, comerciais, são as empresas transnacionais, não são nem brasileiras, nem argentinas, nem bolivianas. Estão aqui pegando a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra e assim por diante. Tá? Então, eu digo, em termos de ironia, que eles estão construindo a pátria grande, entendeu? Porque eles estão dominando já e a gente não está acompanhando esse debate. Então, eu digo que é necessário entender, então, qual é o papel do Brasil nesse processo. Né? Se o Brasil é um país continental, é o único que faz fronteira com com 10 países da América, só não faz com o Chile e o Equador, esse país tem alguma importância. Para mim, ele é um problema e, ao mesmo tempo, ele é uma solução. Ele é um problema porque ele não tem cultura ainda de pertencer ao continente. Sim. Ele não se considera nem latino, às vezes. Tá? Entendeu? Então e a própria língua, né? O brasileiro muitas vezes preferiu o inglês ao espanhol, que tem muito mais familiaridade sonora. Mas vamos pedir para a Júlia colocar o mapa aquele. Tá. Aí eu até achei o teu artigo aqui, abri, né? Onde tu diz que o artigo 20 da Constituição trata da segurança nacional. E, por outro lado, a gente tem o artigo 4, que fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o quanto tem essa sobreposição do artigo 20 ao 4, né? O quanto a gente tem que fazer essa luta para o 4 valer mais, né? Ou ser mais reconhecido, legislado. Claro. Tu vê que muita gente não reconhece isso aí, nem conhece, né? Então, eu vou te ser sincera que, para mim, eu aprendi isso hoje, assim, né? Ótimo, e preparando aqui para o programa, achei muito interessante. Isso aí é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, porque eu venho defendendo, Luísa, que o Brasil tem um papel estratégico porque os portos estão no Brasil. Sim. Entendeu? Então, toda a riqueza do continente sai pelos nossos portos brasileiros. Uhum. Tá? Agora, pelos aeroportos também, mas se tu fizer eu tenho uma leitura dos aeroportos que existem no Brasil, e são milhares comparado com os países vizinhos. Então, tanto os portos quanto os aeroportos são fronteiras. Mas a gente só fala da fronteira terrestre, a gente não fala das fronteiras marítimas e aéreas, entendeste? Então vira esse preconceito, fronteira é um problema. Tá, mas para aí, alguém por acaso tá fazendo a mesma leitura das fronteiras terrestres com o Porto do Rio de Janeiro, onde está lá a milícia, onde está lá todo o tráfico de drogas, etc., de armas e tudo mais? Não fazem a mesma coisa. Entende? Estigmatizaram a fronteira terrestre, mas não a fronteira marítima ou a fronteira aérea, entendeste? Uhum. Eu acho que essa leitura, nós que somos de esquerda, que refletimos sobre quem nós somos realmente, tentando descolonizar, né? Temos que fazer essas leituras. Qual é o papel do Brasil? Qual é o papel do Brasil nisso aí? Aí eu construí esse mapa aí como os territórios de integração. Há quem defenda que o Brasil exerce um país de subimperialismo, né, na América Latina. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto, porque assim, o diabo não é sábio porque é diabo, né? Porque ele é velho. Então, como eu te disse, eu li nos anos 70, 80, um artigo do Henry Kissinger dizendo que agora que os exércitos já tomaram conta dos países e que as empresas já entraram lá para dentro, nós não precisamos mais de exército. Nós precisamos de parlamentares, de juízes e coisas assim. Tá? Então, os golpes têm que ser diferentes. Tá? Isso no final de 70, início de 80, mas, claro, ninguém ia divulgar. O ladrão não diz que está roubando, ele vai lá e rouba, entendeu? Então, essa cultura o brasileiro ainda não adquiriu. Nem o brasileiro e muita gente não adquiriu.
né? Qual é o papel do Brasil no planeta, né? O maior produtor de carne, de cereais, né? Já foi da borracha, da castanha, etc. Tal, do ouro, né? Agora as jazidas, agora o nióbio no Brasil, agora, né? Então, qual é o papel do Brasil? Se os brasileiros não se derem conta disso, não vai ser esses governos que vão se dar. Entendeu? Eu sou muito paulo freiriano, né? A sociedade nova, ela nasce na velha, né? Ela não nasce pronta, ela tem que ser construída, né? Ela tem que ser trabalhada. A partir do quê? A partir das temáticas geradoras. Quais são as temáticas geradoras? Vamos ver com a população, não vamos criar as nossas temáticas e querer que a população aprenda a partir do nosso olhar. Não, vamos juntos com a população, né? Trabalhar essas temáticas. Então, nós começamos a escolher temáticas a partir das fronteiras, mas não quer dizer que elas só existam nas fronteiras. Elas partem das fronteiras para discutir o todo, né? Entendeu? E o movimento do Fronteiras, é claro, a gente pensa muito em fronteira com o Uruguai, até por a nossa origem, né? E é onde o Brasil tem muitas cidades com fronteiras mais fáceis de acesso, vamos dizer assim, mas o coletivo, né, o projeto do coletivo, enfim, ele leva em conta todas as fronteiras, né, que o Brasil faz. Assim, ó, nós começamos no Uruguai porque a gente é daí, né? Sim. Eu sou daí e a gente reuniu em 2010 várias cidades do Brasil e do Uruguai da região fronteira com o Brasil e o Uruguai. E a metodologia era a seguinte, é bem paulo freiriana, né? Reconhecer as temáticas geradoras de integração cultural. Porque elas já existem, Luísa. Tu sabe muito bem, falaste das Pandorgas, não existe o Festival das Pandorgas aí? Existe. Sim. Então, é um projeto que já existe há 40 anos. Nós não estamos inventando a roda, mas nós queremos dialogar com esse pessoal. Para quê? Para criar políticas públicas, para transformar isso em trabalho e renda, né? Emprego, trabalho e renda, e para organizar as pessoas, porque as pessoas só se reúnem na Semana Santa, mas não, elas podiam trabalhar o ano inteiro, entendeu? Claro. Nós criamos aí o Festival de Enogastronomia, por exemplo. O que é o Festival de Enogastronomia? É a produção local, porque do nosso ponto de vista, a cultura não é só arte. Cultura é a paisagem, os hábitos, né, a linguagem e a arte também, as artes, né? Então, esses conceitos, eles, como eu te disse antes, eles estavam muito fortes quando Gilberto Gil assumiu o governo em 2003, né? E Juca Ferreira também. E ali se constituíram uma ampla discussão, inclusive na ONU, né? O Juca, não sei se tu lembra do Gil tocando na ONU, tocando toda a menina baiana, né? Ele, o Kofi Annan, né? Tocando tambores. Então, quer dizer, aquilo é simbólico para nós. Só não entende quem não quer. Aí, em 2005, se constituiu uma convenção da Unesco fantástica, tem que conhecer isso. Fala sobre a diversidade cultural, já não fala mais em identidade, tá? Fala em diversidade. Tá? Então, minha querida, num mundo globalizado, né, onde a gente tem tantas opiniões, tantos conceitos, tantas formas de se expressar, por que não reconhecer a diversidade e parar com essa coisa de identidade? Né? Claro que algumas identidades até pode identificar, mas não fica restrito a ela, porque o teu vizinho é diferente, né? Se tu quer trabalhar em coletividade, tu tem que reconhecer as diversas manifestações. E ano passado foi, inclusive, os 10 anos, né, do Fronteiras. Do Fronteiras, foi. Assim, ó, tu falaste que o Fronteiras está em todas. O Fronteiras, ele foi reconhecido pelo Juca Ferreira em 2010, mas depois o Juca saiu, e nós trabalhamos muito com o governo uruguaio, do Frente Amplio, né? E também com o pessoal das universidades regionais, Unipampa, IFSU, o FIPEL, né? O FURG, em Rio Grande, tá? Porque a gente percebeu que os governos passavam
ou mudavam os gestores e as universidades davam uma continuidade. Em 2015, quando o Juca volta para o Ministério, o Juca Ferreira, ele diz, poxa, vocês estão vivos ainda, né? Aí diz, nós não dependemos só de governo, né? Então ele diz, eu quero fazer isso que vocês estão fazendo aí em todas as fronteiras do Brasil. Bah, loucura, né? Loucura, que desafio. Aí ele teve a inteligência, acredito eu, acho que ele já estava prevendo o golpe, não sei, só estou falando de 2015, ele fez um convênio com a Unesco, e a Unesco assumiu esse papel. E aí abriu um edital, se inscreveram muita gente, e eu digo, eu não vou deixar de me inscrever, me inscrevi, e com base na minha experiência e um pouco de conhecimento que eu tenho, consegui ficar em primeiro lugar, tá? Fui selecionado. Aí larguei tudo que eu estava fazendo e fui andar de barco, de avião, de motocicleta, disso, daquilo, lá no Oiapoque, que eu nunca pensei em chegar lá, foi maravilhoso. A Amazônia, para mim, uma descoberta maravilhosa também, né? Toda a fronteira, né? Tu vê que há uma diversidade, né? E eu tô com essa bagagem, assim, então eu quero compartilhar ela, entendeu? Acho que pouca gente fez essa aventura que eu fiz, assim, então eu quero compartilhar. Não, realmente, é uma grande experiência e tem que compartilhar, ainda mais que o Brasil é dessa imensidão e a gente tem muitas diferenças e é uma forma da gente se conhecer, se integrar e aprender com essas diferenças das fronteiras. Tu sabe quando eu morava ainda aí em Livramento, ou Pelotas, que eu estudei em Pelotas, eu conheci um autor cubano, que é Alejo Carpentier, tá? Que ele tem um livro chamado El Reino deste Mundo, e eu li aquele livro com o dicionário do lado, porque tem muitos termos assim, banto, tá? E coisa assim. E aí aquilo me influenciou muito. O Che gostava muito desse livro também, porque ele dizia que existia uma visão de mundo que não era letrada, tá? Que é uma visão mais espiritual. Por exemplo, tu pega agora a presidente da Constituição lá na Bolívia, né? A Mapuche, tá? Olha só o que a mulher, sem falar, ela fala. Olha a bandeira e fala. Entendeu? Então, essas simbologias, elas estão no mundo, só que o mundo letrado, às vezes, quer só letrado, entendeu? Aí ficam só repetindo jargões, em vez de dialogar com as culturas populares, porque as culturas populares, elas têm princípios, entendeu? De comunidade, de solidariedade, disso e daquilo. E esse livrinho me ajudou muito. Aí, quando eu fui viajar pela Amazônia, por exemplo, que para mim é um outro mundo, né? Eu, gaúcho aí da fronteira, tive que me desarmar muito antes de ir e aprender. Tive com o Davi Yanomami, tive com indígenas, axanincas no Acre, entende? E fui desconstruindo certas verdades que eu tinha, né? Por exemplo, os axanincas, eles trabalham com tecnologia e satélite, fazendo a proteção da floresta. Mas nós não, nós pensamos, não, os índios só andam lá na aldeia, entendeu? É uma visão muito preconceituosa, muito, muito limitada da realidade, entendeu? O Davi Copenau é um cara reconhecido mundialmente, né? Ele e o Ailton Grenato estão fazendo um papel fantástico no Brasil, né? De desconstrução das nossas verdades. Então, eu acho que é isso. Os brancos têm que aderir a esse movimento, né? Porque é uma visão mais aberta, né, Luísa? É uma visão não tão acadêmica, não tão tecnicista, né? Entende? É uma visão aberta, realmente, para o diálogo e para as diversas opiniões sobre uma verdade, sobre uma única realidade, de certa forma. E aí tu comentaste ali das culturas populares, e eu acho que o filme é bem feliz nesse sentido, assim, de valorizar, né, aquele trabalhador que a única solução para ele é tentar a vida no Uruguai, ou quem sofreu na ditadura e teve uma condição de vida super
deficiente. Enfim, acho que o filme traz muito essa ideia também, que o portunhol também vem da cultura popular. Exato. Então, acho que o filme é muito feliz nesse sentido, assim. Eu estou muito feliz com o filme. Quando a gente pensou, assim, eu não pensei que a gente ia chegar nesse resultado, tá? Não que eu desmerecesse as pessoas, mas é que a gente sempre fica com aquela ideia assim, será que vai dar certo? Será que não? Claro. Ficou muito interessante. Eu estou impressionado assim com o que nós temos aí, os diretores, os roteiristas maravilhosos, entendeu? Então, eu acho também que a gente deu um primeiro passo, vamos dizer assim, na fronteira Brasil-Uruguai, na integração geral, né? Porque o pessoal do cinema de fronteira está fazendo um bom trabalho aí, o pessoal ali em Bagé tem o Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteira, o pessoal lá do Chuí tinha o Barra Cine, que é um festival de cinema, que é o Chico, Maximila, né? Tem o pessoal de Pelotas lá, tem a UFPEL, que tem uma escola de cinema, a Cíntia Lange, com o próprio Alexandre e tudo mais, entende? Então, as coisas estão no mundo, tá? O que nós temos é que reconhecê-las e promovê-las, né? E é isso que a gente está fazendo. O filme eu acho que está muito bom. Eu acho que está muito bom. Claro que eu tenho minhas preferências, mas igual, isso faz parte. Não, eu gostei porque eu fui descobrindo outras iniciativas. Eu vi que tem um candombe super forte em Bagé. A gente acha que também esquece que Bagé é fronteira, né? Porque ele não faz... ele faz limite, mas ele não tem cidades, né? Geminadas, como tem aqui e Jaguarão, Rio Branco, enfim. Então, conhecer essas iniciativas que o filme me permitiu. Depois eu saí a procurar, já procurei as redes sociais desses grupos, achei bem legal, assim, né? Então o filme me permitiu isso. E outra coisa que eu tenho pensado bastante, assim, né? Eu como servidora da Unipampa, e a gente está num lugar com distâncias geográficas muito longe de grandes centros, e a gente paga um preço por isso, né? A própria Fábio falando sobre a dificuldade de fazer cinema aqui e tudo mais, mas eu acho que uma das coisas que eu vejo que seria para a Unipampa não virar, por exemplo, um elefante branco, né? Porque ela tem dificuldade, ela tem muita evasão de alunos, porque o aluno às vezes vem para cá por ser mais fácil passar e depois ele consegue transferência para um centro mais próximo das suas famílias e tal. Que ela se especializasse no tema de fronteira, que ela virasse um centro de estudos de fronteira para ela trazer pesquisadores para cá e como, por exemplo, a FURG se especializa em sistema pesqueiro, né, em esse tipo de estudos, não só a Unipampa, mas também a UDELAR, as universidades que estão aqui, o IFSU, de serem um centro de referência desse tipo de pesquisa também. Eu acho que seria importante, assim, para terem universidades mais destacadas também. Desses coletivos aí, claro, eu conheço o Henrique da Rosa há muito tempo, mas eu não conhecia a Fábio. E não conhecia também o Felipe Urgel de Pelotas, os únicos dois que eu não conhecia. O que eu vejo, assim, Luísa, é que Livramento e Rivera, dessas 5 localidades, é a única que não tem um conselho municipal de políticas culturais estruturado. Tá? Todas têm, inclusive Santa Vitória, tá? Que é uma cidade bem menor, lá na ponta, né? Todos têm, funciona, as pessoas discutem políticas públicas, tá? Eu acho que o pessoal de Livramento Rivera tinha que não deixar só para a prefeitura ou para a intendência decidir o que vai acontecer, entendeu? Como eu disse antes, o Paulo Freire, né? A nova sociedade, ela surge na velha. Então, tu tem que reunir, organizar os conselhos municipais de políticas públicas, né? Porque é dinheiro público, entende? É dinheiro público, e a cultura não pode ser vista só como a cereja do bolo, né? Aquela que só serve para enfeitar, né? Paga um cachezinho pequeno para o cara tocar um violão, coisa desse tipo, né? A cultura é muito mais do que isso. A cultura é aquilo que nos alimenta, de certa forma, né? Somos nós. Né? Então, mas se a gente não mostra a nossa cultura, quem é que vai mostrar? Um exemplo bem legal, assim, ó, quando eu fui selecionado para esse edital da Unesco, eu vi, quando eles me apresentaram o plano, porque foram eles que escolheram as localidades, tá?
E eu disse assim, não, para aí, por favor, as missões têm que estar dentro desse plano, porque são 30 povos, Claro. não são 7 povos. Ah, não, mas não temos mais dinheiro. Eu digo, não, tem que achar de algum lugar, nós temos que colocar as missões, entendeu? Porque o pessoal, o olhar de fora nem sempre enxerga o que nós enxergamos, entendeu? Então eu lutei e consegui colocar as missões. Tá? E aí, graças a isso, que é para mim um dos territórios mais simbólicos da integração dos 3 países, né, Paraguai, Argentina e Brasil, ficou fantástico. Hoje a gente tem uma relação com o pessoal de Misiones, né, temos uma relação com o pessoal do Paraguai, entendeu? Então, claro, a gente não é o protagonista, porque a gente não quer ser o protagonista, a gente quer trabalhar pontualmente alguns projetos e mudar esses conceitos de nacionalismo só, entendeu? Eu poderia dizer, então, que a proposta é ser um grande articulador e também contribuir para um sentimento, para uma construção de uma, não vou dizer identidade, porque eu acho que tu, inclusive, destaca que não é diversidade, né? Mas também um sentimento de pertencimento. Pertencimento, de construção até de autoestima, né? Porque o próprio portunhol, que pode ser romantizado, mas quem fala o portunhol sofre muito preconceito, né? Quando vai para a escola e tudo mais. Então, e já tem um movimento de fazer essa valorização do portunhol como um patrimônio cultural e tal. Então, o Fronteiras vem com esse objetivo, assim, né? As pessoas se identificam conosco e vou te dizer, não é só aqui na América, fora da América as pessoas estão prestando atenção que existe um lado dialético positivo das fronteiras, que não é só negativo, como eu costumo dizer, tá? E, por exemplo, os guaranhóis, né, o Guarani, o Paraguai, coitado dos paraguaios, olha o estigma que eles sofrem, meu Deus, entendeu? Eles são o único país que tem o Guarani como língua oficial, entendeu? Muitas palavras que nós utilizamos, Luísa, são guaranis. Claro. Entendeu? E aí a gente fica nessa coisa de achar que, olha só as minhas provocações, tá? Nós achamos que a América é latina, ela não é latina. Entendeu? Ela é multilingual, entendeu? Ela é América do Sul. Né? América, por acaso alguém chama América Bretanha, América anglo-saxônica? Não, entende? Não. Por que tem que ser América Latina? Né? Por exemplo, gaúcho não é o cara que mora no Rio Grande do Sul. Gaúcho é o cara que mora na região do Pampa, né? O que trabalha numa agricultura pastoril, né? Então, tem outras coisas, eu sou assim, eu estou em busca dessa, não é identidade, mas pode ser até chamado, tá? Eu chamo de singularidade, né? Ou cultura de pertencimento, né? Por exemplo, olha só o que eu descobri, olha só que coisa linda, isso aqui eu já escrevi, não quero que ninguém roube de mim. Né? O Macunaíma não é o Macunaíma, é o Macunaíma. Tá? É uma entidade, né, indígena do povo Pemon, na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana. Ela é uma referência espiritual de toda aquela região. Tá? E o Macunaíma, ele mora na Venezuela. Então, como é que ele pode ser brasileiro? Ele não é brasileiro, entendeu? Então tem coisas assim que a gente tem que reaprender, né? Temos que desconstruir para construir alguma coisa no lugar. E é um trabalho, que é um processo, né? Não é uma coisa que nasce pronta. Quer dizer, eu não vou agora, os paulistas nem me convidam mais para falar sobre Macunaíma, porque eu digo que o Macunaíma não é brasileiro. Então, mas como? Mário de Andrade, nossa grande referência. Eu digo, não, mas é que ele enxerga a cultura como uma soma. E nós não enxergamos como uma soma, nós achamos que é uma nova cultura, tá? Então, entendeste? Então, a academia está discutindo muito isso, né? Tem o Omibaba, tem vários, o Canclini, tem vários pensadores contemporâneos estão trabalhando essas questões. Mas nós, como Paulo Freireanos, vamos para a prática, entendeste? Nós vamos lá para a comunidade conversar com a comunidade.
né? Porque a comunidade sabe mais do que nós, às vezes, né? Na maioria das vezes, né? Quem somos nós? Né? Nós somos apenas uns doidos, né? Não, eu aprendi muita coisa aqui, né? Só essa conversa também ajudou nessa desconstrução aí do Macunaíma e... o gaúcho mesmo, o gaúcho. Quem é o não. gaúcho? Quem é o gaúcho? Não existe o gaúcho? Os uruguaios escreveram pela primeira vez a palavra gaúcha no final do século XVIII, início do XIX. Os argentinos também. No Rio Grande do Sul, até agora, eu só encontrei no início do século XX, 100 anos depois. Tá? Então, essa palavra pertence a um território do Pampa e não aos gaúchos do Rio Grande do Sul. Enquanto a gente continuar com essa cultura, né, que nós somos gaúchos, eu sou sul-rio-grandense, né, as margens orientais do Rio Uruguai. Enquanto a gente continuar, a gente vai continuar com o separatismo, né, porque não existe separação cultural, né, existe separação política, claro. Se for esse gaúcho rio-grandense, que até se diz, né, que ele se mimetiza mais com o patrão do que com o gaúcho, que é um errante, um rebelde, um sem pátria também, né? Claro. Então, aquela tua ideia de subimperialismo tem a ver com isso também. O Brasil exerce esse papel de domínio, né? Então, para ele não se identificar, ele cria a sua própria verdade, vou chamar assim, que na verdade não tem verdade nenhuma aí. Tem uma palavra que domina, né, do dominador, que é o que tu está falando. E a gente até pode pensar, né, que esse olhar para fora, e muito voltado para os Estados Unidos, faz a gente vir de uma continuação de um governo Trump, né, uma coisa que se identifica com chamar de coisa, isso que a gente está vivendo aí. E se a gente estivesse olhando mais como tendência a movimentação da América Latina, talvez a gente tivesse melhor, né? Embora o Uruguai tenha retrocedido um pouco, assim, né, com a saída do Frente Amplo, mas todos esses movimentos que a gente está vendo, né, da retomada da esquerda na Bolívia, no Chile, então tomara que a gente olhe mais para a América Latina e siga essa tendência aí dos nossos irmãos. Eu tenho uma companhia, assim, estudei muito as revoluções do mundo, né? E às vezes se troca 6 por meia dúzia, entendeu? Nós não podemos trocar 6 por meia dúzia. Se não mudar a cultura, não muda nada. Entendeu? Se as pessoas não forem mais solidárias de fato, e não só na teoria, porque tem muita gente que diz, eu sou não sei o quê. Tá, mas vai ver o que ele faz na vida diária. É um baita preconceituoso, é um cara, uma pessoa que não se reúne com pessoas que pensam diferente, entendeu? Então acho que é uma construção, e não sei se vai dar certo, mas tem dado até agora, né? Então vamos seguir em frente. Ricardo, a gente já está em 50 minutos, eu não posso passar mais, né? Geralmente o programa é meia hora, mas assim, tava uma conversa muito agradável e eu acho que ficou faltando muitas coisas, né? A gente vai seguir em contato, conversando, e eu acho que fica aberto para muitos outros programas, porque tem muito assunto para debater, e eu acho que tem uma pessoa que tem uma super bagagem para falar sobre isso. Eu botei aqui no chat o link, se a Júlia puder mostrar, do teu artigo esse que está... Fronteiras Culturais, né? Metáforas ou realidades, para quem quiser ler e saber mais também. Aí eu acho que a Júlia aí já mostrou, né? Então, quem ficar com vontade de saber mais, tem esse artigo que eu li antes da entrevista e também que eu é da Universidade Federal de Goiás, que eu participei de um congresso lá. E escrevi esse artigo. Acho que é um bom artigo. E é nele que tu destaca essa ideia, né, da gente defender, tem o artigo 20 de Segurança Nacional e o 4º, e tu também, acho que tu aborda vários temas aí, eu gostei muito desse artigo, então eu sugiro aí para quem se interessar mais pelo tema, tá fazendo essas leituras. E também, assim, quando viu, Luiz, ele também está naquele IELA, né? O IELA de Santa Catarina. O IELA de Santa Catarina, eles publicaram esse artigo. Ah, legal. Então tá, quem não conhece o IELA também, né? Que o Desacato é muito parceiro do IELA. Isso. Então, o IELA é uma iniciativa que eu gosto muito, conheço pessoas do IELA ali, a Beatriz Paiva, que foi
minha banca de dissertação, assim, gosto muito dela. Nossa querida amiga. E então, Ricardo, não sei, assim, uma mensagem para a gente aqui, já que tu tá longe, e deixar aberta essa porta, né, para a gente seguir conversando e debatendo esse assunto que nos interessa muito, né? O pessoal veja o filme, né? Em épocas de pandemia, o cinema também ajuda, né? Qual é o calendário, assim? Tem uma previsão de estreia e onde vai ser disponibilizado? Como tu disseste, esse filme é da Lei Aldir Blanc, então nós temos que entregar o filme até dia 27, nós vamos entregar dia 25 agora de julho, tá? Vai ter uma sessão, as pessoas vão ser convidadas, o filme vai ficar disponível algumas horas, né, para as pessoas assistir. Nós só não deixamos ele totalmente aberto, porque ele está inscrito em alguns festivais, e aí nós seremos desclassificados se a gente não cumprir as regras, tá? Então, ele vai ficar, por enquanto, assim, vai ter sessões, a gente está fazendo acordo com universidades, com localidades, para fazer sessões fechadas. Muito legal. Então, Ricardo, assim, te parabenizar pelo Fronteiras, pelo filme, e te agradecer por esse momento, por essa conversa, sempre agradável, sempre de muito aprendizado. A gente se esforça. Obrigado, Luísa. Eu aprendo muito contigo também, li a tua tese, acho ela maravilhosa, né? Nós temos muita coisa em comum, e além das nossas afetividades familiares e tudo mais. Sim, nem entramos no marxismo, mas isso fica para outro momento. Não, de certa forma a gente tangenciou. Sim. Então tá, Ricardo, muito obrigada e boa noite aí para todo mundo que acompanhou e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.